Olá, começa agora mais um Ciências do Corpo, um programa sobre saúde e qualidade de vida. Depressão é uma palavra frequentemente usada para descrever nossos sentimentos. Todos se sentem para baixo de vez em quando ou em alto astral e às vezes tais sentimentos são normais. Mas a depressão, enquanto efeito psiquiátrico, é algo bem diferente. Ela é uma doença e, como qualquer outra, exige tratamento. Para falar sobre a depressão e também a síndrome do pânico, recebemos em nosso estúdio a psicóloga Gisela Reis. Seja bem-vinda, Gisela. Obrigada, Sui, tudo bom? Tudo certo. Gisela, inicialmente, fala pra gente o que é a depressão. Porque muitas vezes a gente fala, eu já tô deprimido, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depressão não é ficar triste às vezes. A gente fica triste, não dá pra ser feliz o tempo inteiro. Depressão é ficar triste o tempo inteiro. Então, você vai pra dentro de uma balada, você tá triste. Você está no meio dos seus melhores amigos, você está triste. Você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade de se arrumar, você não tem... o que te dava prazer antes não te dá mais. Então aí já começa a sinalizar que tem algo errado. E a tristeza, ela pode acontecer junto com medo, por exemplo? Além de estar triste, você tem medo. Sim. Você tem medo de sair, porque pode acontecer alguma coisa. Você tem medo que o seu amigo, o seu pai, seu irmão, aconteça uma coisa com eles. Sim. O medo vem porque eu sei que não estou bem. Eu sinto que isso não é normal. Eu gostava de correr na praça e hoje eu não quero sair de casa porque eu acho que de repente eu posso ser assaltado na praça. Mas ninguém é assaltado naquela praça, é uma praça segura. Então você faz testes de realidades e vê que não tem uma razão específica para aquilo, mas você se sente assim. Então, pode estar associada a medos? Claro que pode, como pode não estar. E como que a depressão começa? Quais podem ser causas possíveis? Por exemplo, uma grande tristeza, uma morte, pode desencadear um estado depressivo? Sim, pode. Uma perda de um ente querido pode desencadear, perda de emprego, que anda muito comum, pode desencadear, falta de dinheiro, problemas hormonais, que as pessoas às vezes chegam no consultório e elas falam, eu tô bem empregada, minha família é boa, meu casamento é feliz, eu não me acho uma pessoa que não consigo me relacionar, porém eu não consigo ficar feliz, o que está acontecendo? Então uma avaliação clínica multidisciplinar, ela é necessária no caso do transtorno depressivo. A depressão, ela pode gerar algumas doenças psicológicas, vamos dizer assim? Porque, por exemplo, uma pessoa pode ir ao médico, sentir que ela está chegar lá, eu estou com infecção urinária, doutora, eu estou sentindo meu rim, está doendo, está ardendo para fazer xixi, dá diversos sintomas. E o médico faz esses exames e a pessoa não tem nada. Então, assim, ela pode gerar isso nela mesma? Sim, pode. E esses sintomas são reais, ela sente aquilo. Esses sintomas são reais e ela sente, assim como também pode ser sintomas reais, porque a depressão ela dá uma queda na imunidade, então a pessoa fica mais aberta a infecções causadas por vírus, por bactérias. Sim. Então pode ser real? Pode, porém também pode ser psicossomática. Então, ela vai sentir a dor, ela vai sentir o ardor, porém faz os exames e não tem nada. Então, pode ser um falso sintoma que a gente conversa entre nós. É um falso sintoma, ok, mas para ela aquilo está vivenciado como real. Então, a gente vai tentar transformar aquele sintoma em algo que seja mais palpável a ela. Então, vamos perguntar para ela o que significa que ela não está filtrando, por exemplo, da vida dela, que o rim dela está acusando ali, olha, o que você não tá filtrando? Mas é tão claro assim? Não é uma... Não, nem sempre. Não, por exemplo, problema no rim, ela não tá filtrando alguma coisa. Pode-se usar essa comparação? Sim, isso pode. De repente, ela tá somatizando coisa aquilo do mundo porque dela, ela não assimilou, não engoliu aquilo. Não engoliu, passou, ela engoliu o sapinho, foi tocando a vidinha dela, porém não filtrou. Foi muito tóxico para ela. Então, a gente faz essa analogia e ela começa a repensar a postura que ela tem em frente a algumas situações da própria vida. Então, às vezes acontece, por exemplo, é muito comum problema gástrico. Parece que eu engoli um sapo. Não, parece não, ela engoliu. Vai, faz endoscopia, não tem nada, mas sempre é necessário, sempre a gente alertar que vamos fazer uma avaliação clínica primeiro, para ver se não existe nenhum mal biológico.
Se não existir nenhum mal biológico, descartou-se essas possibilidades, esgotou-se, aí sim nós vamos partir para a ressignificação desses sintomas. Atualmente a depressão tem aumentado bastante, os índices têm subido e mulher e homem se manifesta diferente? Tem maior frequência, por exemplo, em mulher? Olha, até uns 5 anos atrás a gente podia afirmar isso. Hoje não dá para dizer se ela é mais frequente no sexo feminino. Ela pode aparecer em maior quantidade? Ok, eu não estou sabendo como andam as estatísticas, mas hoje em dia os homens estão falando mais, os homens falavam menos. Então, na verdade, não é que não existia homem deprimido, era menor o número de casos. Os homens, eles engoliam um pouco mais. Hoje eles estão falando, que bom que houve essa evolução. Então, hoje a gente, claro, é uma doença que cresceu muito. Então, se não me engano, é a segunda que mais tem diagnóstico. Até porque a nossa correria do dia a dia, muitas frustrações, crise econômica, a gente tem um contexto sócio-histórico que leva as pessoas a poderem ficar mais suscetíveis a um estado deprimido. A pessoa ela consegue se curar sozinha da depressão? Nunca. Não existe isso. E o tratamento para depressão, ela envolve só o psicólogo, às vezes o psiquiatra também? Não dá pra gente afirmar que dá para ser só um ou só outro. O ideal de todos os tratamentos tem que ser uma interdisciplinaridade. Não dá pra gente falar, não vai ser só o psicólogo dá conta. De um estado depressivo leve, talvez até possa dar. Mas o ideal é sempre fazer essa avaliação clínica. E se chegarmos à conclusão, não precisa de um psiquiatra, vamos atrás, porque é melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, que tem que ser essa equipe que vai estar dando suporte a essa pessoa que está em sofrimento, e muito grande. Psicólogo e psiquiatra têm aquele mito de que tratam loucos, né? Pessoas com problemas mentais. E não é bem assim, né? Não é nada assim, na verdade. Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é que o psiquiatra pode administrar remédios? O psiquiatra tem a formação em medicina. Então, ele vai poder solicitar exames, ele vai poder administrar medicação, ele vai poder acompanhar o lado biológico. O psicólogo, ele tem formação em psicologia, então ele vai olhar o psique, a alma, o mental da pessoa, sem poder ministrar a medicação, solicitar exames. Então, o nosso trabalho é diretamente focado para o psicológico da pessoa, em como as posturas, as respostas que ela dá para as antigas perguntas que ela tem, se estão sendo adequadas ou não. O psiquiatra vai olhar mais essa parte biológica. É interessante a gente ressaltar que psiquiatra, psicólogo, existe esse mito da loucura, mas hoje em dia a gente está tentando reverter isso e já tem revertido com bastante eficácia, que a gente cuida de pessoas em sofrimento. Eu não vou olhar qual é o seu rótulo de doença. Vou olhar se você está sofrendo ou não. Se você está sofrendo, eu quero tirar isso de você para que você possa ter uma vida mais satisfatória. É claro que existem os psicólogos, os psiquiatras que estão focados nos transtornos mentais mais graves. Mas esses vão estar em outro local, não é no ambulatório, não é na clínica convencional. Não, tem os locais onde eles vão estar trabalhando. Então, existe uma diferença. É como se todos os médicos fossem para tratar de câncer. Não necessariamente, para isso tem um oncologista. Você falou de remédios, né, de tratamento além com o psicólogo, né, da conversa, da terapia, também os tratamentos com medicamentos. Eu tenho alguns amigos que eu vejo que acontece isso. Eles vão ao médico, num pronto-socorro, e eles estão naquela crise de ansiedade, estão mal, e o médico vai lá e dá para ele uma receitinha de calmante, né? Aí ele fica de um calmante no outro calmante e às vezes acha que isso é um tratamento. Eu queria que você explicasse pra gente, pessoal de casa, qual que é a diferença do ansiolítico e do antidepressivo. Primeiro, eu acho que é interessante a gente chamar a seguinte atenção. A cultura brasileira é muito de automedicação. Então, a gente tem uma série de pacientes que chegam no consultório falando, eu tomo o Lexotan, por exemplo. Ah, ok, você está tomando o que a gente receitou. Não, a minha avó deu receita para minha avó e eu tô tomando. Não é assim. O médico vai fazer uma avaliação. Ou até paga mais caro, consegue comprar por baixo do pano, sem receita. Sim, porque mesmo com toda a fiscalização, a Anvisa não dá conta de todos os problemas e todos os jeitinhos brasileiros que a gente sabe que acontece. Então, a primeira coisa é não se automedicar. O médico vai fazer uma avaliação adequada do grau da depressão que você está e qual é o medicamento que vai ser melhor para o seu caso. A gente não tem formação em medicina, então não medica.
Segundo ponto, o antidepressivo, ele é para a depressão. Claro que existem outros transtornos que é dado o antidepressivo, porque ele também tem eficácia. Então, nos tratamentos, por exemplo, da fibromialgia, que é uma dor generalizada, é ministrado o antidepressivo. E a paciente, porque claro, é causado por tensão? Ela é causada por tensão. Ainda é Existe um grande paciente mistério. com fibromialgia e depressão junto? A grande maioria tem, porque como ela sente dor o tempo inteiro, é muito comum você encontrar comorbidade, que é a depressão com a fibromialgia. Porém, eu tenho uma paciente que tem fibromialgia e não é depressiva. Então, ela ministra o antidepressivo por conta da dor generalizada, mas não por conta da depressão. Ela é uma paciente de um humor super estável. Então, não dá para generalizar, tem que olhar caso a caso. Então, o antidepressivo ele serve para isso e ele tem uma grande diferencial do ansiolítico. Ele não causa dependência. Então, é muito comum um paciente chegar no consultório e falar pra gente, eu não vou tomar um antidepressivo porque eu vou ficar dependente disso. Não causa dependência. Antidepressivo é uma coisa e o ansiolítico é o calmante. É o calmante. Né? O calmante causa dependência, ele causa dependência, sim. Vicia, essa é a grande diferença. E cada vez te deixa mais no fundo do poço e mais você quer tomar uma dose maior para fazer algum efeito. Se ele não foi indicado para o seu caso, o ansiolítico é para ansiedade, é para quem tem dificuldade de sono, síndrome das pernas inquietas, é para isso. Não é para alguns casos de depressão que tem como comorbidade a ansiedade, então aí sim é ministrado o ansiolítico. Mas caso contrário, geralmente é só o antidepressivo. Mas o ansiolítico ele tem que ser dado sob supervisão médica, o receituário dele geralmente é diferenciado e ele tem sim um grau de dependência. Claro que você não vai ficar dependente se você tomar um. E se tomar a quantidade que o médico te indica, mas na hora de sair do tratamento, quando você tem alta, o médico também vai te orientar em como fazer a tirar saída gradativamente desse remédio. Tá legal. Gisela, nós ainda temos nós precisamos falar ainda sobre a síndrome do pânico, né? Só que o primeiro bloco acabou e a gente fala sobre isso no próximo. Tá bom. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Ciências do Corpo. Processo seletivo de inverno 2009. A Universidade São Marcos Tatuapé oferece cursos de graduação tecnológica, licenciatura e bacharelado em diversas áreas, além dos cursos de pós-graduação e extensão universitária. Faça sua inscrição gratuita pelo site www.saomarcostatuapé.com.br e não perca esta oportunidade de investir em sua carreira. Atenção! Se você já terminou sua graduação, fez licenciatura, quer mudar de faculdade ou precisou trancar sua matrícula, conheça os descontos do programa Invista em Você e volte a estudar com a Universidade São Marcos. Mais informações pelos telefones 2093 3131 ou 2227 2152. Can you tell which of these children was not born free? Can you tell which of these children was not born equal? Can you tell which of these children does not deserve to be treated with dignity? We can't either. Human right number one. We are all born free and equal. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Olá, estamos de volta com Ciências do Corpo, hoje falando sobre a síndrome do pânico e a depressão. Recebendo em nosso estúdio a psicóloga Gisela Reis. Gisela, é possível a depressão ocorrer junto com a síndrome do pânico?
Com certeza. Isso ocorre muito? Ocorre com muita frequência. Sempre, quando existe um transtorno depressivo inicialmente, o diagnóstico principal é de depressão. O pânico seria o sintoma. Então, tanto que na avaliação de um paciente com pânico, a gente primeiro avalia se ele não está deprimido. E quais os sintomas da síndrome do pânico? A pessoa ela tem uma ansiedade generalizada com sintomas do sistema autonômico. O que é isso? Ela vai ter batedeira, que é o coração batendo muito forte, ela vai ter suor frio, calafrio, ela se sente sem ar, então ela tem uma falta de ar que é visível, ela fica ofegante. Então ela vai ter sintomas que são biológicos. E muito semelhante com uma série de transtornos, com infarto, com uma série de doenças ligadas ao sistema autonômico. Então ela fica muito desesperada, achando que ela está muito mal, que ela tem a possibilidade de morrer. E fora que tem essa questão, eu estou morrendo. Então é um pensamento muito forte de morte. Então esse é o principal sintoma, eu estou na possibilidade de morrer. A síndrome do pânico, ela acontece, são crises, é isso? Tem um período de duração da crise? Tem um período, o que a gente avalia para diagnosticar síndrome do pânico, tem que ter tido episódios de crise no decorrer de um mês. Alguns episódios, pelo menos acima de 3 episódios de crise no período de um mês. Aí é diagnosticado como síndrome do pânico. Então ela tem muitas crises. E ela sempre vai ter, no final de uma crise, o medo de ter outra. Então isso é muito complicado porque faz com que o paciente sofra muito. E por que uma pessoa, de repente, ela pode entrar em pânico numa situação e a outra não? O que gera essas diferenças? Cada pessoa vai reagir de uma forma para uma situação diferente. Então a gente não pode generalizar. Todo mundo tem que ter aquela situação quando a casa está pegando fogo. Não. Cada pessoa vai reagir conforme o seu referencial de situações, de experiências. A gente sempre vai buscar situações análogas à nossa memória. E às vezes a gente não passou por aquela situação. E o nosso mecanismo de fuga, que é um mecanismo natural, ele vai agir ou não. A pessoa que tem a síndrome do pânico, a fuga dela é morrer. Então ela vai começar a ter sintomas de como se ela estivesse morrendo frente àquela situação que é muito aversiva. Então ela é muito ansiosa e ela vai acabar tendo esses sintomas ansiosos que são muito fortes. Por exemplo, se a pessoa vê que ela tem um problema de bronquite, asmático, e a pessoa depressiva, ela vê que acabou a energia da casa. Aí, de repente, ela começa a passar mal pensando, e se eu precisar usar o aparelho e eu não vou ter energia? Esse pode ser um sintoma. É a sequência do início da crise. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem problemas com ficar sozinho em casa. Ele está dormindo, ele não sabe que está sozinho, quando ele acorda e se vê sozinho, ele começa, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, eu estou sozinho, eu não consigo chamar alguém. Sofre por antecipação ele já sofre por antecipação e entra na crise de pânico, que é muito ansiogênica. Então ele vai começar a ter falta de ar, a suar frio, que são os sintomas clássicos. Se a depressão e a síndrome do pânico elas não forem tratadas, o que pode acontecer com a pessoa? A pessoa sofre demais, a pessoa sofre muito e é um sofrimento que passa como frescura ao olhar da sociedade. Então, porque você está triste, você tem tudo, por que você está triste? Então as pessoas acabam julgando que é esse o grande mal da saúde mental. Como a gente não tem um vírus para poder culpar, eu não tenho lá um vírus que eu fale, olha, é o transtornos de pânicos terríficos. Não tem um vírus. Então é muito abstrato. E aquilo que é abstrato eu tendo a não querer entender. Então o transtorno mental geral, não só o pânico, a depressão, é frescura. E aí a pessoa acaba se sentindo julgada, excluída e ainda por cima sofrendo com um mal que é real. Para ela é sentido como real. E como que os parentes, as pessoas que estão ao redor devem lidar numa situação dessa? A pessoa começa a entrar em pânico numa situação que nem está acontecendo. O que você pode fazer para ajudar? Porque na verdade a gente gosta, a gente ama essas pessoas, estão perto da gente. Só que muitas vezes a gente vê, não está acontecendo nada, calma, respira. E a pessoa até acaba piorando e você tem que fazer o que ela quer para que passe, por exemplo. A primeira coisa é tentar se acalmar. Porque o grande problema das famílias é a pessoa está tendo a crise, e o resto começa a ficar ansioso do lado. Não adianta ficar desesperado, correr de um lado para o outro, isso não vai ajudar. Então, se você mantém a sua calma, automaticamente ele também ele vai fazer o teste de realidade. Eu posso ficar aqui, porque se ela não está preocupada, é porque eu não estou morrendo. Então, ele vai fazer esse teste de realidade. A grosso modo, ele faz esse pensamento, é muito rudimentar aqui, mas é para ficar claro. Mas